Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Está no ar mais uma edição do Facto Político. Vamos aos destaques. O Governo estava com pressa para aprovar a PSU, por isso arranjou maneira de polarizar a medida. O primeiro veto presidencial vai para a proibição de bandeiras LGBT em edifícios públicos. Passaram 96 dias desde que Seguro chegou a Belém. Foi o PS o primeiro a falar da prestação social única. O governo do PSD decidiu repescar a medida, mas mesmo assim não é certo que a medida venha a ver a luz do dia. Francisco Louçã, bem-vindo ao Facto Político. Obrigado por aceitar o meu convite. Vê vantagens na transformação de 3 apoios num só? Não. Não com este modelo. A ideia de uma simplificação, que o acesso às pessoas seja um balcão amigável e que possam ter técnicos competentes e que lhes orientem com facilidade, sobretudo sabendo que é uma população que é ou mais idosa ou mais vulnerável e, portanto, com menos capacidade de negociação com um balcão do Estado, isso seria interessante. Mas acho que é preciso ter uma grande competência técnica e uma grande concentração sobre o facto social, sobre os apoios sociais. Estes 13 apoios que seriam concentrados são muito heterogéneos. E, portanto, respondem a populações diferentes. Para já respondem a uma parte pequena, 125 mil pessoas, uma parte muito pequena daqueles 4 milhões de portugueses e portuguesas, pessoas que vivem em Portugal e que estão na pobreza e, portanto, têm necessidade de apoios sociais, grande parte deles, aliás, idosos, e cujo apoio são as prestações da Segurança Social. Contributiva, enfim, não contributiva. É uma pequena parte. Mas são muito diferentes entre si. Repare, um subsídio de viuvez, que é baixíssimo, pode chegar a 300 euros, ou um subsídio social de desemprego, são coisas diferentes. O subsídio social de desemprego pode ser recebido por um militar que acabou o seu contrato e que não conseguiu ainda um tempo de trabalho. E depois há o rendimento social de inserção, que é uma espécie de contrato feito entre famílias, muito poucas, aliás, 78 mil famílias, o nível mais baixo dos últimos 20 anos. Estas prestações têm vindo a reduzir a sua capacidade de abrangência. Ainda assim, a Ministra diz que há sinais de subsídio-dependência. Bem, mas repare, o discurso da subsídio-dependência vem desde que o Paulo Portas falava dos Mercedes à porta das pastelarias. Quer dizer, qualquer caso pode servir para inventar uma teoria sobre um conjunto alargado de pessoas. Subsídio-dependência com 160 euros de média que é dado a uma pessoa do rendimento social de inserção, com franqueza, pode ser dependência, mas subsídio não é muito. 160 euros de média. Um terço são miúdos. E uma parte são pessoas que já não têm capacidade de trabalhar, ou que têm limitações grandes, ou que são, enfim, que têm muitas limitações. E, portanto, juntar este puzzle de respostas a questões diferentes num mesmo balcão, só seria garantido se fosse, enfim, com um grau de atenção e não com a tentativa de reduzir, que é o fundo desta questão. E a questão do trabalho social, que eu presumo que também não concorde, não poderia ajudar a acalmar estas vozes que criticam muito as pessoas que vivem de subsídios do Estado, vendo essas pessoas retribuir de certa forma para Diogo, esta ideia de que as pessoas vivem de subsídios do Estado é uma fantasia, é racismo social, que alguém abuse de prestações, haverá certamente. Também há na Quinta da Marinha, já agora. Quer dizer, quantos banqueiros já têm vindo a ser condenados? E isto não quer dizer que os banqueiros têm que ser todos ladrões. Portanto, estas percepções são jogos políticos. Eu creio que o Governo incluiu a prestação obrigatória de trabalho social 3 a 4 horas por dia
para contentar o Chega, para dizer, vocês podem fazer connosco esta lei porque ela é tão apetitosa para o discurso de extrema-direita de ódio aos pobres. Porquê é que acha que optou por ir pelo caminho do Chega e não pelo caminho do PS? Porque esta medida até é uma ideia do PS. Isto é uma ideia que tem vindo a ser sugerida pela OCDE. Pela OCDE, sim. E surgiu quando o PRR foi elaborado. Isso foi, portanto, no tempo do governo Costa. E, portanto, nesse sentido, vem da herança PS. A ideia de simplificação pode ser uma ideia tentadora. Agora, as circunstâncias concretas em que ela é concretizada valem ou não valem. E eu acho que a esquerda e o centro cometem um erro, se pensam que agora se pode ir por esse caminho e ter bons resultados. Pode-se ir, mas só terá maus resultados, porque a pressão do governo, não só na questão do trabalho, enfim, esta espécie de pena que é imposta aos pobres, então têm que trabalhar gratuitamente. Bom, houve alguém que disse, e com muita razão, se o trabalho tem que ser feito nas autarquias, contratem pessoas para o trabalho, por 8 horas, por 40 horas, por 35 horas, enfim, façam um contrato de trabalho. Mas, à parte disso, o que o Governo pretende é reduzir estas prestações, aumentar, por exemplo, as restrições da condição de recursos. Que o Governo diga que uma pessoa pode ter que trabalhar 3 ou 4 horas por dia, sem remuneração, tendo 80% de capacidade, ou até 80% de capacidade, pode ser um autista, pode ser uma pessoa com uma deficiência, portadora de deficiência, pode ser uma pessoa... Havia hoje uma médica que dizia há cegos, ambliopes, que podem ter menos de 80% de incapacidade e, portanto, podem ser obrigados nestas circunstâncias. Mas o Governo também diz que vai haver que a ideia é ver caso a caso. Está bem, mas o Estado tem que ter regras comuns e que sejam claras para as pessoas e não discricionárias. Há pouco estávamos a falar dos abusos. Também não concorda com os canais de denúncias? Já há canais de denúncias. Quer dizer, qualquer pessoa que saiba que é cometido um crime tem múltiplas formas de chegar ao Ministério Público e de fazer essa denúncia. A introdução daquilo que já existe é para fazer um discurso sobre essa matéria. Portanto, é para lançar areia para os olhos das pessoas. Nós, a partir de agora, vamos pôr toda a gente a denunciar. Provavelmente foi alguma vez a Veneza e deve ter visto no Palácio dos Doges. Há uma bocarra onde as pessoas podiam pôr os papelinhos para denunciar o seu vizinho. Isso existe institucionalizado na nossa sociedade. Aliás, uma pessoa que sabe que é cometido um crime deve denunciá-lo. Mas já existe, porque é que está a gerar tanta discussão? Está a gerar discussão porque o Governo quer fazer uma discussão sobre isto, como quer fazer uma discussão sobre o trabalho obrigatório, quer acenar as bandeiras da extrema-direita. Porque não é contra, por exemplo, aqueles canais de denúncias que existem relacionados com a autoridade para as condições de trabalho ou com a autoridade tributária, mas, que também têm canais de denúncias. Como lhe dizia, canais desses já existem, não funcionam bem nos casos, funcionarão melhor noutros, embora também lhe deva dizer que a maior parte dessas queixas não são denúncias anónimas, nem devem ser denúncias anónimas. Se há um problema numa empresa, não é um papel que se manda à ACT que deve instigar a sua intervenção. Deve ser uma queixa fundamentada, deve ser pelo sindicato, pelo delegado sindical, pela pessoa em causa, enfim, por quem for. Às vezes o anonimato permite que as pessoas se sintam mais seguras a fazer essas denúncias. Sim, quando há relações de poder, isso é verdade. Por isso mesmo é que elas já existem. Agora, apresentar isso como uma novidade quando já existe é só para obter o efeito político, nos fazer conversar sobre isso, como se isso fosse a solução para qualquer problema que exista. O problema que existe em Portugal é pobreza, é solidão dos idosos, é desespero das pessoas, é incapacidade de acesso à creche, ao dentista, a condições elementares de vida. E o relatório da OCDE, que fundamentou isto, dizia precisamente que é preciso ampliar e não reduzir este tipo de apoio. Mudando de assunto, acha que o Governo vai conseguir viabilizar a lei laboral? Bom, neste momento está nas mãos do Chega e eu acho que o Chega tem muita vontade de aprovar a lei laboral. Mas o Chega tem uma contradição, é que estes partidos de extrema-direita, quando estão muito próximos do poder, tornam-se uma voz muito poderosa da finança, dos grandes empresários, que querem que eles imponham uma disciplina e um medo nas relações sociais. Mas até lá precisam de votos.
E, portanto, dizer que uns jovens têm que levar a vida em trabalho precário ou que as condições das horas extraordinárias são degradadas para não serem pagas como um trabalho suplementar e um esforço que é em relação às pessoas, isso é desagradável. E é por isso que André Ventura oscila nesta espécie de quente e frio, não é? Portanto, é a favor, mas com condições, é contra, passa a ser assim. Creio que no fim ele terá sempre a tentação de aprovar. E para Montenegro, a estratégia coerente que ele tem mantido é prestação social com uma insinuação de ataque aos pobres e de ataque aos imigrantes e, enfim, com a legislação que tem visto. Ou seja, ele tem-se vindo a conformar uma estratégia consistente de apoio com a extrema-direita. Este pacote laboral já fez o Governo enfrentar 2 greves gerais, mas conseguem explicar porque é que a greve geral parece ter afetado mais os serviços públicos, quando na verdade ela se aplica na sua maioria aos trabalhadores do setor privado? Bom, é a história da vida social em Portugal. A sindicalização é muito maior nos serviços públicos, que estão mais protegidos de relações de autoridade e de discriminação, do que no setor privado. São os partidos da esquerda a fazer pela greve geral aquilo que não conseguem pelos votos porque não têm representação eleitoral? Não, são 2 formas de luta diferentes. Os votos são os votos que eles mereceram ou conseguiram obter naquele momento e que são escassos. Hoje em dia a esquerda é muito minoritária. Eu estou a fazer-lhe esta pergunta eleitoral. porque os sindicatos, muito associados ao PCP essencialmente, são muitas vezes acusados de fazer política com estas greves gerais e usam para isso até o histórico. Só um primeiro-ministro do PS é que teve que enfrentar greves gerais e foi José Sócrates. De resto, as greves são sempre contra primeiros-ministros do PSD. Bem, mas a governação do PSD tem sido mais agressiva. É verdade que houve alterações ao Código Laboral por governos do Partido Socialista que foram muito lesivas dos trabalhadores. A contratação individual na função pública, a promoção da flexibilidade do trabalho, tudo isso esteve em governos do Partido Socialista. Mas a agressividade... Então justifica esta crítica, que as greves são partidárias. Justificaria só que as greves são políticas. São políticas, são pela política do trabalho. A relação jurídica de trabalho é uma relação política. A relação contratual é uma relação política. É determinada no plano político. Que os trabalhadores façam greve, eu acho até, se me permite, asqueroso. Que se critique os trabalhadores como se não ficassem diminuídos do seu direito de greve pelo facto dos seus partidos não serem maioritários no Parlamento. São 2 formas de luta diferentes. E, aliás, é até uma alegação superficial pensar que os sindicatos são o PCP. O PCP tem uma hegemonia na direção da CGTP, no sindicalismo de base há muita outra representação, do Bloco de Esquerda, de católicos, de gente do LIVRE, de gente do Partido Socialista em grande número, até de alguns setores de direita, e o sindicalismo tem uma forma de representação diferente da representação partidária. Portanto, que os sindicatos decidam fazer uma greve, se assim o entendem, é o seu direito. Assumem essa responsabilidade. E é uma grande responsabilidade, porque é responder perante o país com um sacrifício, não é? Com uma afirmação de orgulho, de vontade, de transformação política por parte de quem faz essas greves. Na sondagem que a SIC publicou no final do mês passado, o Bloco de Esquerda aparece com 1% das intenções de voto. Acha que os eleitores se distanciaram do Bloco por causa do rompimento com a geringonça ou por causa do despedimento de trabalhadoras que tinham sido mães há pouco tempo? Acho isso tudo irrelevante. Aliás, acho que isso não tem importância nenhuma. Como estas sondagens têm muito pouca importância. E com franqueza, o Bloco aparece com 1 ou 2%, o PCP aparece com 2 ou 3%, o LIVRE aparece com 2 ou 3%. Está só com um deputado na Assembleia da República. Certo. Todos os partidos de esquerda estão à rasca. O Partido Socialista teve o segundo pior resultado da sua história e no anterior era com um partido de centro que tinha tido 18%. Agora com a extrema-direita que o ultrapassou em número de deputados. Nesta sondagem o PS até já aparece em primeiro. Certo, de acordo, mas os resultados que contaram são das eleições. Que haja um ajustamento, só fico satisfeito com isso. O Partido Comunista está num nível tão baixo como nunca teve. O LIVRE aparece a cair. Teve 0,5%, metade de Manuel João Vieira nas eleições presidenciais. Portanto, toda a esquerda está aflita. E o problema é de toda a esquerda. Se alguém pensa que estes números são melhores para mim, melhores para ti, está a ver o filme mal. Mas o que é que a esquerda está a fazer de errado? Não, Portugal virou muito à direita. E foi possível haver uma vitória política extraordinária
da extrema-direita, que agora está a absorver uma parte muito importante da direita. Enfim, PSD e Chega hoje estão equivalentes. E da esquerda também, ou não? A extrema-direita a absorver alguma parte da esquerda? Sim, é possível que haja eleitorado popular da esquerda que seja absorvido pela extrema-direita. É inteiramente verdade. Num contexto em que o senso comum, os problemas dominantes e o discurso dominante passou a mudou. E, portanto, isso permitiu que surgissem novas polarizações na sociedade portuguesa. A questão da imigração, a questão da violência, a questão da corrupção, em parte verdade, em parte fantasia, em parte problemas sociais, em parte construções de ataque, que foram muito úteis para a construção da extrema-direita. E muito determinando a forma como o discurso político se organizou. Repare bem, não há nenhum político na história portuguesa, nenhum, em 50 anos de democracia, que tenha sido tão entrevistado como André Ventura. Nenhum. Primeiros-ministros, compare com primeiros-ministros. Compare com primeiros-ministros que tiveram a maioria absoluta. A comunicação social levou André Ventura ao colo? Completamente. Não, a comunicação social submeteu-se à ideia de que havia um ganho de audição pelo facto de ter esta espécie de parlapatão. Acha que se as televisões começassem a entrevistar José Manuel Pureza todas as semanas que o Bloco de Esquerda ganhava eleições? Não, sabe, isso não se faz assim. As televisões escolhem o seu critério. Escolheram André Ventura. Andou a correr atrás dele. Entendamos bem. Correm atrás dele, uma atrás da outra. Agora, as televisões escolhem o seu critério editorial e algumas são muito mais diversas e muito mais plurais do que outras. Há televisões de extrema-direita, há canais de extrema-direita. Há canais em que o Partido Socialista não tem um comentador. E o Partido Socialista tem mais votos do que o Chega. Não tem um comentador, não há ninguém que represente a posição do Partido Socialista. E, portanto, não é um problema do José Manuel Pureza ou do José Luís Carneiro. É um problema do equilíbrio da democracia. Agora, a esquerda tem que superar isso. Se não tem boas condições, bate-se por elas. E, portanto, o que tem que construir é uma ideia de... tem que construir uma ideia de país, uma ideia de resposta aos problemas que as pessoas sentem. O desespero, a solidão e o ressentimento, que são traduzidos pela extrema-direita num discurso de ódio aos imigrantes, tem que ser traduzido pela esquerda num discurso de respostas concretas, que possam responder pelo salário, pela confiança, pela segurança na rua, pela vida dos homens e das mulheres, pela proteção das crianças. E essa ideia de um país generoso, de um país que é como é, plural, do orgulho do nosso país, tem que ser reconquistada pela esquerda. E esse é um grande combate que ainda está por fazer, mas espero que seja feito e espero que ganhe. Muito obrigado, Francisco Louçã. Obrigado, eu. Na próxima semana cumprem-se 100 dias desde que António José Seguro tomou posse como Presidente da República. Por isso, hoje, no dia em que se cumprem 96 dias de presidência, fazemos um primeiro balanço deste mandato. Este é o ponto de partida de António José Seguro. 3.502.613 votos é um recorde absoluto. Depois destas eleições presidenciais, António José Seguro ultrapassou o recorde que era de Mário Soares e tinha sido conseguido em 1991, tornando-se assim no presidente mais votado do pós-25 de Abril. Desde que chegou a Belém, o presidente Seguro já foi protagonista em 4 momentos importantes, que vamos ver agora também esses 4 momentos, a tomada de posse, naturalmente, o discurso em que jurou a Constituição, os 50 anos da Constituição da República, fez um discurso importante também, no 25 de Abril e no 10 de Junho. Nós vamos olhar para 2 destes momentos e começamos logo com o discurso de tomada de posse, onde conseguimos identificar 2 frases importantes. Esta é a primeira. A força da lei foi substituída pelo poder dos mais fortes, naquilo que se interpretou como uma crítica do presidente António José Seguro à nova polarização mundial e à nova forma de organização do mundo, talvez até numa crítica ao aliado Estados Unidos da América. Seguro quis também marcar distâncias para o antecessor, dizendo que, no momento em que jurava a Constituição, tudo iria fazer para estancar o frenesim eleitoral. Vamos também destacar outro dos discursos importantes de António José Seguro, desde que chegou a Belém, que é aquele que fez no dia em que se assinalaram os 50 anos da aprovação da Constituição da República Portuguesa. Diz António José Seguro que não é a Constituição que impede a resolução dos problemas. Esta frase também foi entendida
como uma crítica do Presidente aos partidos que querem mudar a Constituição e querem fazer uma revisão constitucional neste período em que isso pode acontecer apenas com os votos dos partidos da direita. Para além do discurso do 10 de junho, esta semana fica também marcada pelo primeiro veto do Presidente da República. Está ali, é o veto da lei, a devolução ao Parlamento sem promulgação da lei proposta pelo CDS e que previa a proibição do hastear de bandeiras que não fossem as bandeiras institucionais em edifícios públicos. Entendeu-se essa medida como a lei das bandeiras LGBT, mas também há uma promulgação que pode ter surpreendido a alguns, que foi a promulgação da lei da nacionalidade. É certo que o Presidente fez vários reparos a esta promulgação, mas ainda assim não a votou como alguns esperariam. A relação com o Primeiro-Ministro tem sido pacífica, mas não imaculada, e há aqui pelo menos 3 pontos que podem beliscar a relação entre os dois palácios. A primeira delas é o Pacto para a Saúde que o Presidente da República decidiu promover. A questão da lei laboral, o Presidente deixou claro nas eleições que vetaria uma lei laboral que não tivesse um acordo em concertação social, e também a questão do comboio de tempestades que já motivou uma presidência aberta de António José Seguro. Vamos olhar para estes 100 dias de mandato com o Pedro Gomes Sanches e o Martim Silva, a quem agradeço por estarem comigo no Facto Político. Pedro, se pudesse escolher, qual é que seria para ti o ponto mais importante desta presidência? E já agora que balanço fazes de todos os outros que não incluas nesse ponto mais importante? Olá, boa tarde. Eu acho que nós, às vezes, temos aqui assim, normalmente, uma tentação para nos precipitarmos. Neste tempo político que vivemos, temos essa tentação mais visível, que é para fazer grandes balanços. Caramba, não passaram 100 dias e, portanto, quer aquelas excitações da direita à direita que confirmam quase uma profecia autorrealizada de que estão a ver, ele é socialista e, portanto, agora vetou as bandeiras, e eu sou muito crítico deste veto, e podemos falar sobre isso se quiseres, e que arrumam o mandato a partir desta decisão, ou a excitação da esquerda que vê nisso também um presidente do seu lado, sim, ou aqueles outros que temos dizem... Temos um dos nossos, cada um procura que seja, temos ali um dos nossos. Temos um país entrincheirado em partidos, sempre à procura de uma confirmação da sua tese, ou aqueles outros que dizem, estão a ver, agora o governo tem uma oposição em Belém. Se calhar valia a pena olhar para o Presidente da República como alguém que ocupa um lugar institucional, que tem poderes próprios e que os exerce como entende, passível de crítica, passível de elogio, mas acho muito precipitado fazer aqui um balanço muito final nestes primeiros 100 dias. Temos aqui alguns sinais que me parecem importantes. O primeiro tem a ver com o estilo, que também é uma obsessão. Qual é o estilo deste Presidente da República vis-à-vis o Presidente anterior? Eu acho que é, se calhar, António José Seguro está na bissetriz entre os dois últimos Presidentes da República. É, enfim, suficientemente próximo sem ser excessivamente informal, é bastante racional sem se entregar ao improviso, e esta proximidade com as pessoas tem aqui uma característica que eu queria salientar, que é a aproximação com pessoas de territórios abandonados. Esta é uma preocupação que António José Seguro traz já desde a campanha eleitoral, que é a preocupação com a coesão territorial, o facto de ter ido às regiões assoladas pelas tempestades, de ter feito 10 de junho numa região autonómica, de estar hoje numa outra região autónoma, dão sinais de querer ir à periferia do país, e isso parece-me positivo. Depois tem aqui uma outra tónica que eu acho que lhe pode ser prejudicial politicamente. Tu há pouco falavas no resultado eleitoral que ele teve. Eu devo recordar as palavras dele próprio na noite da vitória: esta maioria dissolve-se hoje mesmo. Portanto, enfim, qualquer espécie de interpretação sobre esta maioria, eu acho que é ou tem excesso de boa vontade ou é bastante ingênua. Designadamente aquela tese de que está aqui o homem que vai salvar a democracia e que derroga qualquer espécie de populismos. Mas volto, para concluir. A ideia... António José Seguro parece-me ter aqui uma obsessão
com o consenso. Viu-se isso no Pacto da Saúde, que tem tudo para correr mal. Viu-se isso na nota escusada que fez questão de escrever a quando da promulgação da Lei da Nacionalidade. Viu-se isso no compromisso que assumiu e ainda não teve que se confrontar com ele relativamente ao pacote laboral. Nós não estamos propriamente... Eu acho desejável e acho ótimo que ele queira pugnar por isso, fazendo os esforços que puder na sua magistratura de influência na sombra. Mas expor-se excessivamente na defesa da ideia de consenso tem tudo para correr mal, porque nós não vivemos tempos de consenso. Martim, que balanço é que fazes? Vamos inaugurar a época dos balanços de 96 dias, como tu dizias ali, que é uma excentricidade. Agora deixa-me só explicar, é porque os 100 dias são na quarta-feira e o facto político é ao sábado e, portanto, tivemos que antecipar. Tivemos os 3 meses, os 90 dias, mas sem problema nenhum. Eu acho que há uma frase-chave que o Pedro aqui disse, mostrou-se que é: temos um país entrincheirado em partidos. Eu apontei agora aqui. E eu acho que, eu até vou mais além. Nós verdadeiramente, hoje em dia, e não é só em Portugal, não temos um país entrincheirado em partidos. Temos uma sociedade entrincheirada, polarizada, resulta de imensos fatores que não cabia no espaço deste debate, das redes sociais, etc, etc. Todo o debate, toda a sociedade, toda a narrativa é muito polarizada, é um contra o outro, é uma guerra de trincheiras que não é exclusiva de Portugal, nem exclusiva dos partidos em Portugal. E, portanto, desse ponto de vista, há um problema evidente que um presidente como António José Seguro nos traz. É que ele é uma espécie de moderado radical que é uma antítese completa do que se espera da sociedade hoje, inclusivamente nós jornalistas do que esperamos, ou os comentadores, que é alguém que produz o soundbite imediato, a frase fácil, que provoca emoção, tudo isso que as pessoas percebem. Seguro é a antítese disso. E desse ponto de vista, por exemplo, ainda na última semana, no discurso do 10 de junho, eu vi uma multiplicidade de críticas ao discurso, precisamente porque o discurso tinha sido elogiado pelos partidos todos. Isto é, cada um tinha pegado num bocadinho elogiado. E a crítica, que tem um lado verdadeiro, que é tão redondo, que cada um agarra um bocadinho aquilo. Eu, apesar de tudo, dou o benefício da dúvida no seguinte. O Presidente Seguro é uma pessoa experiente, um político muito experiente, e há que ver se não é verdadeiramente disto que nós precisamos agora. Nós, enquanto sociedade, nem sequer é nós no sistema político, que é numa sociedade polarizada, radicalizada, se quisermos, algoritmizada, em que tudo funciona para a emoção, para o imediato, e é verdadeiramente alguém que chega e que funciona ao contrário. Que funciona ao contrário. Mesmo quando tenta ser polémico ou mais assertivo. Ou seja, desse ponto de vista é como se fosse alguém que permanentemente se preocupa em baixar a temperatura. Mesmo quando é crítico, a crítica vem associada a uma forma de baixar a temperatura. Eu não sei se isto é necessariamente negativo. Há algo que me parece uma evidência, que é a generalidade dos analistas ainda não perceberam, eu estou a falar de mim próprio, que presidente é este que temos. Isso decorre da sua forma de atuação, que é muito discreta. Eu acho que decorre também do facto de nos 15 anos anteriores ele não ter estado na política ativa. E, portanto, não é uma decorrência imediata do período anterior em que era fácil perceber o que é. E porque, repara, ao mesmo tempo, e há uma frase-chave que ele diz esta semana no 10 de junho, que é: faltam-nos as palavras do meio, o meio como moderação, como sensatez, como procura do equilíbrio. Eu próprio tenho dúvidas, porque, por exemplo, não na questão das bandeiras, que falávamos há pouco, mas há pontos de atuação em que António José Seguro tenta ser interventivo, em que eu até acho que é excessivo. Não por ser tonitruante ou polémico no sentido verbal, mas o Pacto da Saúde, que eu acho que é no limite, ou eventualmente além do limite, da intrusão do que deve ser um presidente. Ou quando manda fazer um relatório sobre as tempestades, que eu acho que, por exemplo, seria incumbência do Parlamento ou do Governo, ou de uma outra entidade independente. Ou quando chama parceiros laborais no meio de uma negociação das leis laborais. E, portanto, desse ponto de vista, se calhar o próprio Seguro ainda não sabe. Que presidente é que nós vamos ter? Um presidente mais fechado em Belém, mais cauteloso, ou um presidente muito intrusivo, ou ambos,
as circunstâncias podem também empurrá-lo para isso. Agora, apesar de tudo, neste balanço, e são 10 segundos, e eu acho que este discurso de 10 de junho, eu pensei muito sobre isso, se calhar a sociedade precisa mesmo deste tipo de moderação nesta altura, que é alguém que não tem a empatia de Marcelo Rebelo de Sousa, mas se calhar também não está fechado numa torre de marfim, como eventualmente Cavaco Silva estava. E, portanto, acho que desse ponto de vista pode não ser inteiramente negativo. Vamos ao vosso sol e sombra. Começamos pelo sol do Pedro, que é a PSU. É a PSU nas suas virtudes administrativas. Nós temos um problema sério na sociedade portuguesa. Temos vários. Enfim, se calhar mais do que um. Eu sinalizaria 2 problemas sérios. Que é, o primeiro, temos um Estado por reformar, seguramente desburocratizar, tudo bem. Seguramente redesenhar organicamente, tudo bem. Seguramente aumentar a eficiência da resposta, tudo bem. E nisso o Governo, mal ou bem, vai tentando dar resposta. E eu acho que temos um problema que vai para lá disso, que passa pela necessidade de cortar funções dispensáveis do Estado. Não só identificar redundâncias, identificar desnecessidades. É qualquer coisa que vamos ter a oportunidade ao longo da legislatura, enquanto ela durar, de avaliar se isso vai ser possível de ultrapassar ou não. Esta medida tem, nestas primeiras premissas, algumas virtudes. Funde 13 prestações que têm o mesmo propósito social, um propósito social que é muito importante, que é dar resposta a pessoas em pobreza ou em risco de pobreza, que são demasiadas para o país que queremos ser. Portanto, simplifica, reduz custos, aumenta a eficiência e permite um melhor controle da fraude, e isso é positivo. O outro problema que eu estava a querer enunciar é a necessidade de nós discutirmos políticas públicas e, portanto, é bom que discutamos políticas públicas mesmo quando discordamos daquilo que está em cima da mesa. O Governo ao sol para ti, Martim. Eu vou fazer um ligeiro desvirtuar das tuas regras, embora respeitando-as, que é o meu sol tem algumas nuvens, da mesma maneira que a minha sombra tem abertas. Portanto, só para clarificar. Repara, eu acho que todos os portugueses desejam que a seleção que ontem partiu para os Estados Unidos tenha uma prestação ótima e que se aguente o mais possível, mas eu escolhi como momento o momento em que o Governo se despediu ontem em São Bento da Seleção Nacional antes de rumar aos Estados Unidos, porque eu acho que provavelmente poucos cidadãos haverá que desejem mais que a seleção não volte antes de 19 de julho do que os membros do Governo, porque isso é garantido que quanto melhor... legislatura pelo menos por mais um ano. Repara bem, pode não haver muito pão, mas enquanto houver circo a funcionar bem, isso é sempre bom para quem está no poder, numa altura em que vemos taxas de juros a subir, a inflação alta e, portanto, uma série de nuvens e, portanto, eu acho que fica aqui este sol. E o Pedro estava a dizer, Pedro, que acreditas que se a seleção trouxer um bom resultado... Se a seleção trouxer um bom resultado, e tem aqui assim um caminho inicial facilitado, aparentemente, o Governo dura pelo menos mais um ano sem grandes problemas e depois se verá. Entretanto, na tua sombra, a PSU outra vez. A PSU outra vez, eu falei no sol nas suas virtudes administrativas, a PSU nos seus vícios preconceituosos. Eu acho que nós temos muita necessidade de discutir políticas públicas, de discuti-las tecnicamente, de argumentar de uma forma racional, mas também por culpa do Governo, péssima comunicação outra vez, no lugar de chegar e dizer ao que vem e fazê-lo de uma forma ampla, esclarecendo todos os pontos, antecipando todas as dúvidas, fica sempre um conjunto de coisas que permitem que os preconceitos se exacerbem. Quer à direita, é terrível. A situação de pobreza é uma situação terrível. O Governo podia pegar na doutrina social da Igreja e usá-la como guia. É uma situação terrível que deve ser ultrapassada com estímulos à reintegração, seguramente, mas que não pode ser associada à preguiça. Um pobre não é um malfeitor. E, portanto, para uma certa direita, esta minha crítica, para a esquerda, que oblitera qualquer possibilidade de debate técnico sobre a política pública e que vem cavalgar estes fantasmas. Portanto, a minha sombra é
esta PSU nos seus vícios preconceituosos. E na tua sombra, Martim, Luísa Neto, que foi rejeitada hoje pelos deputados para a Provedoria de Justiça. Coitada da candidata, nada contra ela. Repara, há meses, e provavelmente os espectadores já ouviram seguramente falar muito disto, que andava ali emperrado no Parlamento a chamada eleição dos órgãos externos por falta de acordo dos partidos. A parte boa é que foram finalmente eleitos os 4 juízes em falta no Tribunal Constitucional, que permitem que, a partir de agora, um órgão absolutamente estrutural do nosso sistema político ou constitucional funcione com normalidade, que é, em vez de ter 9 juízes, que são menos, portanto produzem menos, é mais difícil, há menos eficácia, menos pluralidade, passa a ter 13. A sombra é que no Parlamento, a Luísa Neto, que era um nome escolhido pelo PS, mas consensualizado com o PSD, falhou os 2/3 de deputados necessários. Portanto, prolonga-se esta novela dos órgãos externos continuarem a não ser eleitos, com a agravante que a Provedoria de Justiça não é um órgão com muita visibilidade, mas eu acho que é um órgão muito importante. Porquê? É um órgão que defende os cidadãos dos chamados desmandos, abusos do Estado. Isto é um órgão onde os cidadãos se podem queixar e depois aquilo tem alguma repercussão. E quando nós estamos há um ano, desde que Maria Lúcia Amaral foi para o Governo, que entretanto abandonou, estamos há um ano sem provedor de justiça, podemos achar todos que é muito normal, olha, é menos um salário que se paga, mas isto é um bocadinho menos de democracia a funcionar e, portanto, o meu lamento para a não eleição do provedor de justiça. Posso só uma nota muito rápida? Se for para concordar. Não, é para concordar, é para reforçar aí uma ideia. Moção de censura para os deputados que aproveitaram para fazer ponte, sendo esta eleição tão importante como o Martim estava a dizer, e é estranho que haja ausências de deputados e, enfim, que faz com que agora o PS queira insistir outra vez no nome, porque entre os 7 que faltaram, 5 são deputados do PS e, portanto, enfim, coisas importantes primeiro, pontos depois. É porque, de facto, a eleição foi por uma unha negra, foram mesmo só 7 votos. Obrigado aos dois por terem vindo ao Facto Político. Foi um gosto. Vamos à previsão do estado do tempo político para os próximos dias e começamos com chuva no Parlamento. Na próxima semana vai ser discutida a lei laboral. Este dossiê já está a deixar o Governo debaixo de nuvens carregadas há muito tempo e, pelo que conseguimos antecipar, dificilmente será aprovado. Há também nuvens em São Bento por causa do veto presidencial relacionado com as bandeiras LGBT. A ideia foi do CDS, mas agora é preciso perceber se o partido crescido da coligação vai querer comprar esta guerra com Belém. O sol que brilha com grande intensidade nos Estados Unidos é perfeito para encadear os eleitores. Como já antecipava há pouco o Martim, é provavelmente o melhor momento para o Governo fechar discussões difíceis sem que nos apercebamos delas. Fechamos assim o Facto Político desta semana. Eu estou de regresso mais logo às 8, com o sábado à noite. Bom fim de semana. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.